Fala, meu povo, bom dia. Vamos lá, meu povo, continuar nossa jornada aqui de áudios aí sobre dicas de direito, certo? Hoje eu quero falar com vocês algumas dicas sobre direito constitucional, tá certo? E aí, vou falar um pouco aqui, por exemplo, você pega o artigo 6º da Constituição Federal, ele fala dos direitos sociais. O artigo 6º tem uma penca de nomes, né? Uma penca de nomes, e esses nomes você tem que decorar para não errar uma questão fácil quando cair o artigo 6º. O artigo 6º da Constituição Federal, ele fala dos direitos sociais. Aí ele vai dizer lá, são direitos sociais, a educação, o trabalho, a moradia, o lazer, né? A educação, a saúde, a previdência, a assistência social, assistência aos desamparados na forma da lei, a proteção à maternidade e à infância. Então, são vários nomes que existem lá no artigo 6º. Então, se cair na tua prova aí, por exemplo, de direito constitucional, direitos sociais, você vai pegar o artigo 6º, aí você vai ler, abre tua Constituição Federal aí no artigo 6º, ele vai dizer, são direitos sociais, aí tem lá, a alimentação, a moradia, a proteção à maternidade e à infância, o lazer, né? Aí tem mais, trabalho, transporte, educação, aí moradia, previdência social, saúde, segurança e assistência aos desamparados na forma da Constituição. Pronto, tá aí, são os direitos sociais. Aí tu vai pegar lá, e aí eu criei um mnemônico para você entender, vamos lá. Você bota aí, ó, ampla, 2T, tem, pressa, né? Pressa. Então, pressa com 2S aí, meu irmão. Se tu lembrar esse mnemônico, você vai encontrar aí os direitos sociais. Ampla, tem com 2T, tem, pressa. Ampla, alimentação, moradia. P de proteção à maternidade e à infância. LA de lazer. 2T, você bota com 2T aí, ó. Trabalho, transporte, educação, aí já tem moradia, só é um M, moradia, né? Tem, 2T. Tem pressa, previdência social, S de saúde, S de segurança e A de assistência aos desamparados na forma da Constituição. Meu irmão, é isso aí. Você pega o artigo 6º, são os direitos sociais. Ah, velho, decora aí. Eu consegui decorar com esse mnemônico, eu tenho certeza que ele vai decorar também. Ampla, tem, com 2T, tem, pressa, tá bom? Decora isso aí, meu irmão. Não é uma questão aí sobre a questão aí dos direitos sociais. Depois tu vai dar uma lida lá no artigo 7º até o 11, que fala dos direitos trabalhistas, direito sindical, que são assuntos que são tranquilos para se estudar. Pois bem, continuando aqui, você vai pegar o artigo 12 aí, que fala do direito da nacionalidade. A nacionalidade, né, você vai encontrar no artigo 12 e 13. Aí dentro desse capítulo nacionalidade, você tem que saber o que é um brasileiro nato e o que é um brasileiro naturalizado. Dentro do artigo 12 da Constituição Federal. Pega aí tua Constituição Federal, abre ela aí, tu vais encontrar aí, tá certo? O que é nacionalidade? É aquele vínculo político-jurídico que une um indivíduo à sua nação, à sua pátria. Aí dentro da nacionalidade você vai encontrar são brasileiros, aí tem lá natos. Quem são os brasileiros natos? Você vai encontrar no inciso 1. São brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes ou eles não estejam a serviço do seu país. Ou seja, tem um estrangeiro aqui, vem para o Brasil, está a turismo, está a passeio, nasceu filho, esse filho desse estrangeiro pode ser brasileiro nato, é o jus solis, tá bom? Jus solis. Então, os nascidos no Brasil, mesmo que de estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do seu país. Também são brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil. Então, se um brasileiro estiver lá a serviço do país, a serviço da prefeitura, do estado, da União, a serviço do país, e lá nasceu um filho deles, esse filho será brasileiro nato, porque o pai ou a mãe estando a serviço, também a Constituição assegura que ele será um brasileiro nato. E por fim você tem que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, consulado, embaixada, por exemplo, sejam registrados. Nasceu no estrangeiro, não é automaticamente brasileiro nato, né? Filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Nasceu no estrangeiro,
ele tem que ser registrado em repartição brasileira competente. Ou os pais não registraram. Aí esse filho, junto com o pai, vem morar no Brasil. Aí o filho, ao completar a maioridade, né? Completar a maioridade, que no Brasil são 18 anos, ele pode requerer a nacionalidade brasileira. É isso aí, meu povo, tá bom? Então, esses são os casos brasileiros natos. Você tem o critério do jus solis, que é o filho de estrangeiro que vem e nasce no Brasil, se não está a serviço. Você tem o jus sanguinis, com o critério funcional. Jus sanguinis, filho de brasileiro, jus sanguinis, né? Você tem o critério sanguíneo mais o critério funcional. E você ainda tem o critério sanguíneo, né? Que é o filho de brasileiro, que for registrado, né? Registral. Ou a nacionalidade potestativa, que é aquela que o cara completa 18 anos, maioridade. Após atingida a maioridade, o filho vai optar se ele quer ou não ser brasileiro nato. Bacana? Bom, aí dentro desse mesmo assunto, você vai pegar também, continuando, são brasileiros naturalizados. Meu irmão, quando tu falas em brasileiro naturalizado, tu vais encontrar lá no inciso 2, são brasileiros naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de país de língua portuguesa residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Esses são os requisitos para o cara que vem de um país que fala a língua portuguesa. Residiu por 1 ano, tem idoneidade moral, ele pode pedir a nacionalidade brasileira, brasileiro nato. Os outros, também estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam no país há mais de 15 anos e sem condenação criminal, eles requerendo também, eles se tornam brasileiros naturalizados, tá bom? Brasileiros naturalizados. Então, cuidado com isso aí. Lembra dos portugueses, né, que se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão aplicados os mesmos direitos, tá bom? Os mesmos direitos. E aí, reciprocidade. Se lá em Portugal um brasileiro tem um privilégio, aqui no Brasil também, o português terá o mesmo privilégio. Por exemplo, lá o cara pode ser advogado, vai se inscrever lá e pode ser advogado. Então, o português que vier para o Brasil também ele pode se inscrever aqui no Brasil e vai ser advogado também. Tá bom? Tá bom? Isso é o brasileiro, é o português que tem reciprocidade, meu irmão, lá em Portugal. Continuando aqui, veja só. Um dos assuntos mais importantes desse artigo 12 é a questão dos cargos privativos de brasileiros natos. Tu tem que decorar, tem que saber de qual é isso aí. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Cargos privativos de brasileiros natos, salvo engano, parágrafo 3º, ele vai dizer assim, são privativos de brasileiros natos. Aí tu vais encontrar, né? Presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Então, dentro desse mesmo assunto, você tem aí que você tem cargos privativos de brasileiros natos, tá bom? Brasileiros natos. Então, são cargos privativos brasileiros natos. Qual é o mnemônico? mp3.com, meu irmão. Decore isso aí. MP3. M de ministro do Supremo Tribunal Federal. 3P. MP3. 3P. Presidente e vice-presidente da República. Presidente do Senado Federal. Presidente da Câmara. Com carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Isso aí é o mnemônico para você não mais errar os cargos privativos brasileiros natos. Bacana? Então dá uma decorada aí, dá uma lembrada aí na hora da tua prova. mp3.com são os cargos privativos de brasileiros natos. Aí passando adiante, para a gente finalizar aqui essa breve revisão aí, você vai ter o seguinte, dentro dos direitos políticos, uma questão que vez ou outra cai, é a questão seguinte, no Brasil, eu sou obrigado a votar? Sim. Mas todo mundo é obrigado a votar? Não. O que é que diz a Constituição? O alistamento eleitoral. O que é alistamento eleitoral? É você chegar lá e dizer, eu quero ser eleitor, e tira o teu título de eleitor. Isso é alistamento eleitoral. Então, eles, o alistamento eleitoral e o voto são aí, obrigatório para os maiores de 18 anos. A partir do artigo 14, obrigatório para os maiores de 18 anos, facultativo para maiores de 70, é 70, não é mais nem menos, maiores de 70, menores de 18 e maiores de 16 e para os analfabetos. Então, no Brasil, o voto é facultativo para os maiores de 70, menores de 18 e maiores de 16 e analfabetos, tá bom? Lembra aquele negócio lá, né? A forma direta do povo exercer o poder. Pega lá o artigo 14, tem lá, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Velho, não é isso aí não. Plebiscito é uma consulta prévia à população.
Plebiscito é uma consulta prévia. Referendo é uma consulta posterior à população. Referendo posterior. A lei sai primeiro, depois a população diz se realmente quer essa lei ou não. O exemplo que nós tivemos aí, salvo engano, em 2005, foi o Estatuto dos Armamentos. Salvo engano, em 2005, dá uma olhada lá, o próprio Estatuto. Esse artigo dependerá para entrar em vigor de referendo a ser feito lá no dia tal. Então, o Estatuto dos Armamentos teve um referendo e a população disse, eu quero arma, não quero que seja proibido o comércio, né? Tá certo? Então, estavam querendo proibir, velho. Lá no Brasil ia ficar aí sem você poder comprar armas se você fosse cidadão. Aí queriam proibir. Mas aí a população diz, não, só a gente quer arma. Pronto. Então ficou decidido pelo povo brasileiro que eles querem que continue a comercialização de arma, tá ok? Tá lá no Estatuto isso aí. Tá lá no Estatuto, a população decidiu lá sobre a compra de arma. Pega lá e dá uma olhada no Estatuto. Salvo engano, artigo 30 ou 31, dê uma olhada lá no Estatuto dos Armamentos. Continuando, referendo, então texto do Estatuto. E a iniciativa popular é o povo propondo o projeto de lei. O povo propondo o projeto de lei, ou seja, tem uma quantidade mínima, né, de eleitores, de estados, aquela coisa toda, e aí sendo feito esse projeto, aí lá na Câmara vai se discutir se realmente vai ser bom ou não. Aí discutiu, a Câmara aprovou, aí manda o presidente, ele vai sancionar ou não. Então, iniciativa popular é o povo participando da iniciativa de leis, tá bom? Iniciativa popular. Ok. Aí dentro dos direitos políticos também ainda, você pode analisar as condições de elegibilidade. Vez ou outra está caindo. Condições de elegibilidade. Quais são as condições de elegibilidade? Você vai pegar o artigo 14, salvo engano, parágrafo 3º e 4º, e vai dizer assim, ó, são condições de elegibilidade na forma da lei. Então, decore isso aí. São condições de elegibilidade na forma da lei. 1. Nacionalidade brasileiro. 2. Pleno exercício de direitos políticos. 3. Alistamento eleitoral. 4. Domicílio eleitoral na circunscrição. 5. Filiação partidária. Idade mínima de 18 anos para vereador, 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 30 anos para governador e vice-governador e 35 anos para presidente, vice-presidente e para senador. Então, de novo, são condições de elegibilidade. Aí tu lembra do NAPADOF. O que é o NAPADOF? É o mnemônico para você decorar as condições de elegibilidade previstas no texto constitucional. Quais são as condições de elegibilidade? NAPADOF, nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 18 anos para vereador, 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 30 anos para governador e vice-governador, 35 anos para, idade mínima, 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, meu amigo, tá certo? As condições de elegibilidade. Aí, para eu finalizar aqui, para não ficar muito extenso aí, tá certo? Tem a questão da perda ou suspensão dos direitos políticos. Dá uma decorada aí, dá uma lida. O artigo 15 da Constituição Federal, ele vai falar da suspensão ou perda. Ele vai dizer, ó, é vedada a cassação dos direitos políticos. No Brasil não pode haver cassação. É vedada a cassação dos direitos políticos cuja perda ou suspensão se dará nos casos de... Aí você tem que saber aí, decorar esse negócio. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda e suspensão dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, recusa de cumprir a obrigação a todos impostos nos termos do artigo 5º, inciso 8, condenação criminal transitada em julgado enquanto durar seus efeitos e improbidade administrativa. Então, esses são os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. Venha comigo. Só para finalizar, perda ou suspensão dos direitos políticos. Artigo 15. É o CIRCE. Você tem um mnemônico. CIRCE. O que é o CIRCE? Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta, recusa de cumprir condenação criminal transitada em julgado enquanto durar seus efeitos e improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, salvo engano. Então, abre lá o artigo 37, parágrafo 6, fala dos casos de
improbidade administrativa, né? Que é justamente aquele minimundo que nós falamos super irresponsável. Quais são os casos de improbidade? O que é que gera? Aí super irresponsável, suspensão, né? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, tá bom? Tá lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, meu irmão. Dá uma lida, dá uma decorada. Então, de novo, perda ou suspensão de direitos políticos é o CIRCE. Artigo 15, meu irmão. Não vai errar a questão dessa, não. De novo, ó. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, recusa de cumprir a obrigação a todos impostos nos termos do artigo 5º, inciso 8, condenação criminal transitada em julgado enquanto durar seus efeitos e improbidade administrativa.